Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos contar para vocês a história do Sanatório Arundel, localizado lá na Austrália e é considerado o local mais assombrado desse país. Nós fizemos uma enquete aqui no canal, os sanatórios venceu Castelos Assombrados por uma diferença muito pequena, mas se vocês gostam também, gente, de histórias relacionadas a castelos assombrados e nem tão assombrados assim, sigam também o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Referente ao tema de hoje, é sim considerado um local que, pela carga de sofrimento que ali ainda existe, é considerado para muitas pessoas até mesmo amaldiçoado, e moradores daquela região evitam passar perto, principalmente ao anoitecer. Vamos logo conhecer essa história? Então bora logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. O antigo sanatório de Arundel está localizado em Ararat, uma cidade rural em Victoria, Austrália. Hoje, essa cidade é considerada fantasma e o campus de Arundel já foi conhecido também como Asilo Lunático de Ararat e foi projetado por G.W. Vivian e John James Clark. Arundel e seus dois asilos irmãos em Kew, em Betchworth, foram construídos para aliviar o sistema prisional daqueles considerados os mais cruéis e insanos criminosos. No entanto, também se tornou um lugar para indivíduos que sofriam de doenças mentais, depressão pós-parto e condições como epilepsia, autismo e até mesmo síndrome de Down. Essa mistura de transtornos também gerou um grande problema para esse sanatório porque essas pessoas não eram consideradas perigosas, porém, entre elas também tinham pessoas perversas e ali muitas violências, inclusive sexuais, também ocorreram. Em seu auge, Arundel abrigou 500 funcionários em seus 70 edifícios, com os originais sendo construídos na década de 1860 e os mais modernos em 1991. O campus do asilo Arundel, em sua totalidade, contém mais de 70 edifícios abandonados que já abrigaram mais de 1.000 pacientes mês. Antes de ser inaugurado em 1864 como um sanatório, nesse lugar também existia uma prisão que foi exigida pela comunidade após a descoberta do ouro e com isso muita violência estava ocorrendo. Sendo assim, em 1861 foi criado o Ararat Country Gaol, que teve suas atividades encerradas em 1880 e foi justamente nesse local que coisas terríveis aconteciam porque os prisioneiros que tinham maior periculosidade eram colocados ali e lembrando que eram prisioneiros, em sua maioria com graves transtornos mentais. Mais tarde, no ano de 1887, o Ararat Country Gaol foi renomeado para J. Ward, tornando-se parte do sanatório Arundel. O Gaol foi renomeado para J. Ward e usado para abrigar aqueles considerados criminosamente insanos e perigosos demais para serem misturados com aqueles mantidos nas outras áreas de Arundel. J. Ward se tornaria o lar dos homens mais perigosos de Victoria e os manteria por muitos anos em um ambiente de segurança máxima. Nessa ala de J. Ward, que hoje funciona como um museu nesse local, tá, gente? Ele é aberto para visitação, tem muitos objetos também daquela época, inclusive aqueles maquinários que eram utilizados para tratamentos, que mais eram, na verdade, uma grande sala de tortura, aparelhos de eletrochoque, instrumentos para lobotomia. Então dizem que quem visita realmente esse museu sai de lá bastante impressionado e quem é mais sensível não dá outra, acaba passando mal. Então nesse lugar também existia essas celas para esses prisioneiros considerados criminosamente insanos e eles cometiam verdadeiras atrocidades não só com outras pessoas, mas também com eles próprios. Inclusive tem algumas partes aqui nessa narrativa que pode ser um pouco mais sensível porque justamente nessa ala de J. Ward estavam aqueles prisioneiros que eles se automutilavam.
teve prisioneiros que chegou ao extremo de se autocastrarem também, e por causa disso eles tinham que usar uma espécie de luva, que era, na verdade, uma luva de couro muito rígida, e isso impossibilitaria eles de mexerem os dedos. Eles também eram colocados em camisas de força, praticamente não se mexiam, porque eles também atacavam gravemente os enfermeiros. Tinha uma equipe muito grande de enfermeiros, e isso era para lidar não somente com homens, mas também com mulheres, porque nessa ala ficavam também as celas para as mulheres e também para os homens. Mas há relatos, tá, pessoal, que teve uma certa época que esse local estava tão lotado que simplesmente eles eram colocados todos juntos, e vocês imaginam que tipo de barbaridade acontecia nesse local. E na verdade é melhor a gente nem imaginar, porque coisas terríveis realmente aconteceram, muitas pessoas morreram lá dentro. J. Ward permaneceu em atividade até o início da década de 1990, quando foi oficialmente fechado. Apesar de seu fechamento como sanatório em 1993, a instalação foi usada ainda para abrigar prisioneiras durante a reforma do Dame Phyllis Frost Center, e hoje, como eu falei para vocês, esse local ele funciona apenas como um museu. Então teve um certo período antes do fechamento que foi destinado somente para mulheres, e elas eram consideradas pessoas extremamente perigosas, e os espíritos delas ainda possivelmente assombram esse local. É uma história muito interessante mesmo, e eu peço que você fique comigo até o final do vídeo. O abandono de Arradale pelas autoridades e benfeitores começou no início da década de 1990, e isso resultou na transferência de pacientes para outras instalações. Em 1997, os pacientes restantes foram transferidos para Rosanna, até que um novo asilo com o nome de Thomas Emblem Hospital foi concluído e Arradale foi finalmente desativado. Pessoas sofreram vários tipos de abuso nesse local, abusos físicos, psicológicos, abusos sexuais, muita dor e sofrimento, tanto mental quanto também dor física, porque nesse lugar eram realizadas centenas de lobotomias frontais, e a maioria desses pacientes não saía com vida da sala de procedimento. Esses abusos que ocorriam lá dentro, na maioria deles também sexuais, não eram aplicados somente em mulheres, mas também em homens. Então, nesse lugar, gente, existia também uma coisa que era totalmente desregrada, que era a aceitação de pacientes que não tinham praticamente nenhum tipo de transtorno, apenas, muitas vezes, mulheres que eram descartadas pelos seus maridos porque eles resolveram assumir as suas amantes, mulheres que tinham também problema de depressão, problema de bipolaridade, autismo também, que naquela época praticamente não existia, era considerado loucura. Elas eram colocadas lá dentro, mulheres muito jovens ainda, muitas delas na adolescência, e que sofreram sim graves abusos sexuais, inclusive dos enfermeiros e dos médicos. Então teve relatos, tá? Tem documentos, eu não vou conseguir deixar para vocês a história de cada um desses pacientes, mas são assim histórias reais, totalmente cruéis, que mais valia realmente essas pessoas perderem a vida do que continuar daquele jeito dentro desse local, porque haviam meninas ainda na adolescência que eram lobotomizadas, tá? E com isso elas não sabiam mais quem elas eram, o que elas eram, e elas se transformavam em zumbis para serem ainda exploradas sexualmente. Uma história muito triste mesmo. Por toda essa carga de sofrimento, Arradale é considerado o lugar mais assombrado e carregado de toda a Austrália e um dos mais aterrorizantes do mundo, sendo assim reconhecido inclusive pelas autoridades. Hoje, Arradale é a maior instituição psiquiátrica abandonada da Austrália. Antes de seu fechamento definitivo, foi contabilizado 13.000 mortes durante seus 130 anos de história. A média de mortes nesse local, para vocês terem uma ideia da gravidade do que acontecia ali dentro, eram de 100 mortes por ano. Dentre essas pessoas que faleceram lá, não estavam somente criminosos pacientes, mas também teve casos de suicídio, inclusive de médico e de enfermeiros também.
Muita gente que trabalhou lá tem histórias cabulosas para contar a respeito desse lugar, e um deles é um homem que trabalhou lá por muitos anos, até 4 anos atrás, que foi a fonte que eu pesquisei. Esse homem deu uma entrevista e ele ainda trabalhava lá, formando os seus 46 anos de profissão. Esse homem se chama Peter Dunn e ele começou em Eredel como aprendiz de jardineiro, tá, gente? Há muitos anos atrás, como eu contei para vocês, e ele cuidava de toda a parte ali envolvendo o terreno desse sanatório. O Peter, ele deu uma entrevista, tá, para um site, e eu vou ler aqui para vocês um trecho do que ele falou a respeito desse lugar. Peter disse o seguinte, abre aspas, eu, pessoalmente, não tive experiência com fantasmas, mas há pessoas que dizem que têm e pessoas que não gostam de andar no prédio. Eles sentem que há uma presença de algo ali os empurrando para baixo e esse tipo de coisa. Os pacientes trazidos para Eredel eram considerados doentes demais ou perigosos demais para permanecerem na sociedade. Ao longo dos anos, eles foram submetidos a tratamentos extenuantes, incluindo contenção e terapia de eletrochoque. Jaquetas de contenção ainda eram usadas quando eu comecei. Haviam pacientes contidos principalmente por automutilação, usando luvas de couro muito rígidas. Fecha aspas. O Peter, ele disse que nunca viu nada, mas ele garante que há funcionários ali, amigos dele, que ele confia bastante, que inclusive pediram demissão desse local, extremamente nervosos e apavorados, dizendo que nunca mais iriam entrar ali dentro, depois que eles tiveram certas visões. Em 2014, ao gravar um episódio para o Haunting Austrália, Gaurav Tiwari, um investigador paranormal indiano, tirou algumas fotografias. Em uma delas, uma figura estranha foi captada. O Gaurav Tiwari, ele era um famoso investigador paranormal indiano. Eu confesso que admirava bastante o trabalho desse homem através de uma pesquisa que eu fiz para um outro vídeo, onde ele é o tema central. Por quê? Cerca de 2 anos depois, em 2016, após ele ter ido para o sanatório Eredel, o Gaurav Tiwari teve uma morte que até hoje é considerada bastante estranha. Ele foi encontrado sem vida no banheiro da casa dele com uma mancha negra no pescoço, só que essa mancha só apareceu algumas horas depois em que ele deu entrada no hospital, e o médico que atendeu ele diz que não sabe explicar aquele tipo de fenômeno, e isso tudo que aconteceu com ele também é associado ao sobrenatural. Se vocês querem saber um pouquinho da história do Gaurav, então eu peço que depois desse vídeo vocês também assistam esse material que nós fizemos sobre ele, que está bastante interessante mesmo. Só que quando ele visitou o sanatório de Eredel, ele foi justamente para uma área próxima da ala masculina e também do necrotério. Ele falou que quando ele chegou lá, inclusive ele estava em uma cadeira de rodas quando ele fez essa pesquisa, porque ele tinha fraturado a perna dele, mas mesmo assim ele foi. Ele comentou que ele sentiu uma presença muito forte e estava realmente centralizada naquela área onde ele estava, que dava acesso também a um corredor que levava ao necrotério. Ele resolveu colocar ali o seu material, ficou ali esperando, tá? Algum tempo se passou, ele não era aquele tipo de investigador que ficava atiçando as entidades, ele tratava tudo com muito respeito, ele não gostava de pouco caso nesse tipo de coisa, então só ali eu já valorizei muito o trabalho dele. Infelizmente ele perdeu a vida muito cedo, mas enfim. Ele sentiu uma presença muito forte, colocou a câmera para filmar e também para fotografar, e depois, quando esse material foi analisado por ele e pelo Ian, que era um colega dele que estava fazendo também esse episódio, eles perceberam que aquele sentimento de presença poderia sim ser justificado por causa de uma sombra que apareceu no final do corredor. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês e eu quero que vocês coloquem para mim o que vocês acham que aconteceu ali. Esse material ele foi analisado por outros pesquisadores também, porque o Gaurav deixava à disposição esse tipo de material para tentar tirar qualquer dúvida que aquilo ali pudesse ser uma fraude, e até hoje essa foto não foi provada que é falsa. Eles analisando a imagem, eles chegaram à conclusão, tá? Porque ali nessa equipe também tinha um médium sensitivos, e eles falaram que essa sombra poderia ser de uma enfermeira chamada Carol, que trabalhou muito lá naquela área, e ela também atuava bastante na sala de lobotomia, eletrochoque e também no necrotério. Ela era considerada uma enfermeira bastante atenciosa, mas quem a vê garante que ela tem um olhar bastante macabro também. Gaurav Tiwari disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, o lugar mais assombrado que já investiguei é o sanatório Eredel.
Este lugar é tão assombrado que até o governo australiano destinou para o turismo fantasma. Coletei inúmeras evidências significativas de existência espiritual neste lugar, incluindo uma imagem de uma aparição de corpo inteiro da famosa enfermeira fantasma Carrie, que foi relatada por muitos visitantes. Este foi o lugar onde posso realmente dizer que tive uma experiência arrepiante. Fecha aspas. Toda a ala feminina é assombrada por um fantasma e dizem que esse espírito é da enfermeira Carrie, uma mulher que trabalhou lá por muitos anos. Dizem que ela vigia os guias turísticos e isso é contado justamente por eles. A sua aparição, assim como outras, foi vista na ala feminina também, vestindo um antigo uniforme de enfermeira e desaparecendo ao transpassar as paredes. Outros visitantes relatam sentir uma sensação de formigamento na cabeça quando entram no que costumava ser a sala de terapia de choque. Coincidência? Talvez, mas a Carrie, ela era uma enfermeira bastante requisitada para praticamente todas as funções naquele sanatório. Não sei se ela era uma enfermeira-chefe ou não, mas há registros históricos sim que confirmam que essa mulher trabalhou nesse sanatório e que inclusive ela morreu lá dentro. Outras pessoas também descrevem a mesma enfermeira porque ela tem uma particularidade na aparência dela. É uma mulher extremamente alta e eles costumam dizer que ela aparece vagando pelos corredores com uma maca, com um lençol sujo de sangue, que ela faz um sinal de silêncio para essa pessoa e que logo depois ela transpassa pelas paredes. Gente, já teve muitos casos de pessoas de mais idade, pessoas céticas que não acreditavam, mas que tinham curiosidade histórica de conhecer esse local. Essas pessoas saíram de lá de ambulância, porque após elas terem a mesma visão em dias diferentes, pessoas que não conheciam essa história acabaram saindo lá de dentro em uma ambulância. George Friedmont foi o último administrador do complexo de Arundel. Em 1886, George estava mostrando o complexo para um grupo de pessoas. Eles começaram a descer um conjunto de escadas que dava acesso aos banheiros subterrâneos. De repente, George cai de joelhos, sofrendo um fatal ataque cardíaco quando descia essa escada. Esse administrador, gente, realmente ele morreu ali dentro, tá? A princípio foi por um ataque cardíaco, mas ninguém sabe exatamente se ele já tinha algum problema ou se foi algo que realmente aconteceu ali na hora. Ele faleceu nesses degraus que davam acesso a esses banheiros subterrâneos. A cozinha também era subterrânea. Muita gente não entende por que esses banheiros eram colocados lá, nessa parte tão escondida, mas há relatos falando que realmente verdadeiras barbaridades aconteciam com alguns pacientes e que algumas lobotomias também eram feitas dentro dessas banheiras. Então, um local extremamente carregado. Só de olhar a fotografia você já vê que é um ambiente que mais parece realmente a cena de um filme de terror. Então, muita gente que visita Arundel fala que vê sim um homem repetindo a mesma cena, caindo nas escadas com outras sombras próximas a ele, que ele coloca a mão no peito e que ele fica ali mesmo onde ele está e que simplesmente essa visão desaparece, mas que isso é uma repetição que sempre acontece. Então, o espírito do George, para muitos ainda, assombra esse local. Ele também teria sido um homem que era muito rígido ali nas suas funções, então eu não sei como é que esse homem realmente era, porque é difícil você afirmar como uma pessoa era se você não a conheceu, ainda mais se tratando de uma história tão antiga, mas há relatos que comentam que sim, que ele era um administrador muito rígido nas suas funções. Só que o espírito do George não é o único que é assimilado a esse local. Existe também a aparição de um homem muito mais assustador, tá? E daqui a pouquinho a gente já vai chegar nessa parte da história. Hoje em dia, guias turísticos e visitantes, eles afirmam que escutam passos pesados e batidas nessa mesma escada. Só que quando eles vão se aproximar para ver o que está acontecendo, não existe nada, ninguém está lá. Sombras também são vistas nesse lugar, queda de temperatura, sensação de presença, e há também pessoas que falam que sentem um mal-estar e uma dor profunda no peito. E esses sintomas, podem ser muito bem sim resíduos ainda que estão lá, ou até mesmo o próprio espírito do George que faleceu possivelmente com uma grande dor no peito também.
Gary Webb era um criminoso de carreira e tinha uma longa ficha criminal quando finalmente foi levado sob custódia e enviado para ficar em Airedale. O crime que o levou para lá aconteceu quando ele estava no processo de assaltar uma pizzaria. O Gary foi fazer esse assalto, só que ele não contava que tinha um policial de folga. Esse policial percebeu toda a movimentação, trocou tiros com esse homem. Esse policial também foi ferido na perna, inclusive ele teve que ser aposentado das suas funções porque ele não conseguiu mais recuperar totalmente o movimento dessa perna. O Gary também foi atingido, mas nada de muito grave, só que uma fatalidade também aconteceu com a dona dessa pizzaria. Ela levou um tiro pelas costas, infelizmente perdeu os movimentos das pernas e ela ficou assim até o dia da sua morte. O Gary foi levado então para Airedale porque ele foi considerado uma pessoa totalmente insana, ele não se arrependia do que ele tinha feito, ele ria do ocorrido e ali ele passou por uma análise psicológica e foi considerado totalmente incapacitado para conviver em sociedade. Quando ele chegou em Airedale, ele foi separado dos demais porque ele também era muito violento com ele próprio, ele se cortava bastante, ele se batia nas paredes e não demorou muito tempo para que ele fosse colocado em uma camisa de força muito rígida e também usava luvas de couro porque ele se automutilava. O que aconteceu? Antes dele chegar nesse ponto de colocar as luvas, ele escrevia algumas cartas encaminhadas para as autoridades, não só do sanatório, mas também para autoridades envolvendo a polícia, descrevendo, tá, assim, cenas arrepiantes de filme. Vamos imaginar o massacre da Serra Elétrica, algo parecido. Não vou nem poder descrever aqui para vocês o que esse homem escrevia, porque senão esse vídeo não sai. Porém, era algo assim totalmente insano e assustador, e por causa disso a população local ficou muito assustada, fez um abaixo-assinado para que esse homem jamais saísse do sanatório, gente, assim, ó, porque ele poderia, assim, depois de um certo tempo, tentar ser ressocializado, mas realmente com um diagnóstico desse, acho muito difícil também ele ter saído. Acho que não precisaria nem esse abaixo-assinado ter sido feito, mas a população ficou com muito medo do que ele poderia fazer e realmente ele era uma pessoa extremamente agressiva. Não demorou muito tempo para que ele começasse a machucar também alguns enfermeiros e ele colocou essas luvas de couro e até onde eu sei ele morreu usando elas também. Nessa cela onde o Gary ficava, muitas pessoas costumam sentir empurrões, arranhões, tem algumas fotografias até na internet que eu não sei se são verdadeiras, mas de pessoas dizendo que sim, que tem arranhões na cabeça, tá? E que possivelmente são causados pelo espírito atormentado desse homem. E as mulheres que visitam esse local também não conseguem ficar muito tempo porque elas dizem que são tocadas em suas partes íntimas. Visitantes do sanatório que passam perto do escritório do ex-superintendente Dr. William L. Mullen relatam um súbito gosto amargo na boca. Segundo relatos, o superintendente ficou perturbado em sua vida ao trabalhar lá dentro, vendo tantas coisas ruins, e ele cometeu suicídio justamente no seu escritório. E ele perdeu a vida, gente, ao ingerir cianeto, isso no ano de 1912, ou seja, ele ingeriu um potente veneno, e tá aí talvez a explicação para que muitas pessoas que não conhecem essa história sentirem esse gosto tão ruim na boca. O Museu J. Ward, dizem, também é assombrado por 3 prisioneiros que foram enforcados lá e enterrados na área de exercícios dessa mesma ala no ano de 1859, quando esse local era originalmente usado como prisão do condado. Muitas pessoas também foram enforcadas no sanatório Airedale, justamente nessa parte onde funcionava o J. Ward, porque lá também era uma prisão onde criminosos, tá, que eram considerados insanos até certo ponto, mas que também respondiam pelos seus atos, eram os famosos psicopatas, né? Eles não tinham nenhum tipo de remorso, mas eram considerados lúcidos também. Eles eram encaminhados para lá. Existia uma forca que ficava bem em frente ao J. Ward e essa forca ainda está lá para visitação. Então há um local destinado, ou pelo menos parte dessa forca ainda está em exposição. Então obviamente é um local extremamente carregado e energias muito ruins provavelmente rondam sim esse lugar.
A história conta que alguns prisioneiros foram enterrados lá mesmo, dentro do complexo do sanatório. Muitos foram encaminhados para um cemitério local, onde muitos pacientes, funcionários também foram enterrados, mas há quem garanta que tem muito prisioneiro ali que morreu e que nem consta no registro do hospital, como certidão de óbito, por exemplo. Tem pacientes que sabe que entrou, mas ninguém sabe quando saiu, então provavelmente são esses pacientes que foram, talvez, não dá para afirmar, mas possivelmente assassinados dentro desse local. Inclusive, entre os próprios prisioneiros ocorriam muitas brigas. Há relatos que falam que eles eram colocados muitas vezes dentro da mesma cela, que eles tiravam essa camisa de força que eles usavam, tiravam as luvas porque eles queriam mesmo ver eles se duelarem, que eram pessoas muito perigosas, que eram de difícil tratamento e que existiam sim enfermeiros que não cuidavam em nada da saúde dessas pessoas e que eles queriam ver mesmo era o circo pegar fogo. Então há quem garanta que sim, que tem muita gente enterrada dentro do complexo do hospital e que é marcado apenas por alguns riscos ou números. Então tem lugares ali que existem esses arranhões, marcando geralmente 3 riscos, ou então números que são gravados no chão. E é aí que entra essa história que não é comprovada, que ali seria então o túmulo desses pacientes. O segundo andar da ala masculina é muito assombrado e nesse lugar também eram abrigados os homens mais violentos, porém não condenados pela justiça. Mas há registros também que nessa ala existiam mulheres na mesma situação e que elas eram muito violentas também, que teriam entrado ali dentro por crimes cometidos inclusive contra os seus próprios filhos. Nessa ala há algumas histórias que falam que essas mulheres eram largadas ali dentro junto com outros homens, em que inclusive elas, como eram a maioria, também tiraram a vida de muitos colegas de cela, mas antes disso muitos abusos sexuais também aconteciam ali dentro. Então é um local que quem visita geralmente sente bastante dor, inclusive nas suas partes íntimas. Mulheres extremamente ensandecidas eram amarradas em camisas de força e elas ainda são vistas pelas frestas das portas e assustam muito os visitantes. Os olhos de uma mulher loira já assustaram os homens mais corajosos que nem ao menos terminaram o passeio. Dá para ver que tem algumas portas, pessoal, que tem umas frestas laterais. E são nessas frestas que esses olhos costumam ser vistos. Assim, ó, dizem que é uma coisa muito assustadora e só de imaginar realmente você já fica até arrepiada, porque os olhos, né, já são uma coisa assim que quando você vê em qualquer canto espreitando já tem um ar muito assustador. Agora imagina você passar por um corredor desse e você vê vários olhos, né, arregalados, olhos vermelhos, tem olhos que são descritos que estão escorrendo sangue também, que essas portas começam a bater justamente na hora em que esses olhos são vistos. Já teve investigadores paranormais ali, claro que muita coisa também é forjada, muita coisa é aumentada, a gente sabe que isso infelizmente acontece, né, que tem gente que mente a respeito disso tudo para conseguir um like no vídeo e isso tira o crédito daqueles que realmente estudam, mas eu acredito sim, por experiência própria, que existem sim certas aparições que deixam vocês muito intrigados. Então um dia, quem sabe, eu conte aqui para vocês algumas coisas, mas enfim. Tem gente que não terminou o passeio, teve gente que passou mal, teve gente que teve queda brusca de pressão, acabou desmaiando, pessoas que passaram muito mal e não conseguiram nem ao menos sair do lugar. Aquele tipo de medo que te petrifica e você não consegue sair, pessoas que estavam super bem, mas que ao passar na frente dessa porta, teve inclusive visitantes que arrombaram a porta, achando que aquela equipe de passeio fantasma estava pregando um tipo de peça e que isso não seria tolerado, mas ao fazerem isso, gente, constataram que realmente não havia ninguém dentro da sala, pelo menos ninguém visível. Essas celas também ficavam muito próximas da sala de lobotomia, porque não existia somente uma sala, porque a história conta que chegou um certo tempo nesse sanatório que as autoridades também não estavam nem aí e as lobotomias eram feitas até mesmo dentro das celas. Justamente nesses locais, muitas pessoas sensíveis
dizem que sentem um formigamento no lado esquerdo do rosto, uma dor muito profunda, né, uma dor dentro da cabeça e também mais focada em um dos olhos. E lembrando que a lobotomia que era feita lá era uma lobotomia frontal, muitas vezes feita sem nenhum tipo de anestesia e com uma espécie de instrumento que era conhecido como quebra-gelo. Ele mais parecia ser uma estaca de ferro que simplesmente era colocada ali, né, com muita força dentro do olho desses pacientes, ou um pouco mais acima também. É um procedimento que alguns médicos faziam de um jeito, outros médicos faziam de outro, não estavam nem aí. O importante era deixar aquelas pessoas totalmente alienadas, né, sem saber que elas ainda estavam vivas, uma coisa bem pavorosa mesmo, que infelizmente acontecia. A equipe de Gaurav Tiwari, quando gravou o Haunting Austrália, eles captaram também supostamente um gemido fantasmagórico exatamente quando eles estavam na porta, aonde o espírito raivoso dessa mulher costuma aparecer, ou seja, onde são vistos aqueles olhos. Há relatos de uma mulher loira que aparece ali e que ela seria uma visão muito raivosa, que as demais não têm essa característica, mas que essa mulher loira, né, raivosa, aparece ali com os olhos escorrendo também sangue pela porta. Justamente ali foi captado, eu vi esse episódio e realmente dá para escutar um sussurro. Agora, 100% de certeza se essa história é verdadeira ou não, a gente não sabe. Muitas pessoas afirmam sentir medo, ansiedade e mal-estar geral ao entrar em um quarto pequeno que é o banheiro. Esse lugar, gente, ele é extremamente escuro e também subterrâneo. Outros alegaram ter avistado o açougueiro ou mesmo ter sido atacado por uma força invisível dentro desse lugar. Essa aparição é relatada como açougueiro devido às roupas brancas sujas de sangue que ele usa e também por instrumentos cirúrgicos que carrega, e é bem próximo também da onde o administrador faleceu na escada. Lembra que eu contei para vocês que também há uma visão ali muito assustadora? Então é justamente do açougueiro, que provavelmente era um médico ou um enfermeiro, mas que, como ele está com a roupa branca e instrumentos também muitas vezes de corte associados a uma faca ou uma serra, ele ganhou esse apelido. E assim, muita gente já descreveu esse homem andando justamente por esse local que era o banheiro, que é onde também tem aquela história que fala que lobotomias totalmente irregulares eram feitas dentro das banheiras. Nessa área, há quem garanta também que já levou inclusive mordidas muito fortes e que ficaram com marcas e que dali em diante elas simplesmente interromperam o passeio e nunca mais colocaram os pés em Arradale. Hoje o prédio é usado para passeios fantasmas, onde relatos de visitantes desmaiando inesperadamente, sentimentos de náusea e dores ao caminhar por certos quartos, enfermarias com cheiros ameaçadores e sons metódicos de batidas, como pacientes batendo a cabeça contra a parede, são comumente observados. Os visitantes relataram também ouvir sons de vozes gritando, relógios de tic-tac e interferência elétrica nas câmeras e outros equipamentos que usam baterias. Há pessoas que garantem que escutam pessoas gritando, pedindo socorro, pedindo para parar. Existem também sons que são referentes a gargalhadas, passos, batidas. Dizem que as portas ali dentro batem com muita força sozinha, que eles sentem um cheiro podre muito forte, que quando eles têm essa sensação de náusea, de tontura, é exatamente no momento em que essas portas costumam bater. Teve uma visitante que falou que ela levou um filho junto com ela, era um filho adolescente que tinha muita curiosidade para conhecer esse lugar. O menino estava super bem. De repente ele falou que estava sentindo um formigamento, uma dor de cabeça muito repentina. O guia parou o passeio para fazer o socorro desse menino, porque dizem que também existem alguns técnicos de enfermagem que acompanham essa equipe de passeios fantasmas, porque geralmente alguém acaba passando mal e é sempre associado a problemas de queda, de pressão. Pode ser o medo, pode ser a impressão, é um local escuro, esses passeios são feitos à noite, o medo também ajuda, mas a pressão realmente cai. Então com esse menino também não foi diferente. Ele falou que sentiu uma dor muito forte na cabeça, um formigamento no rosto, e depois o guia falou assim, olha, é justamente nessa área que eram feitas as lobotomias, mas ele ainda não tinha avisado
que era justamente naquela área que eles estavam entrando, ou seja, o menino não sabia que era ali que eram feitos esses procedimentos, e ele descreveu uma dor muito forte ao ponto dele quase realmente perder totalmente os sentidos dele, e a pressão dele ficou muito baixa, mas logo depois ele já teria se recuperado, mas a mãe dele não quis mais continuar o passeio. Em uma foto tirada alguns anos atrás, uma figura translúcida aparece no final do corredor. Dizem que é um homem usando uma cartola. Eu vou deixar essa foto aqui para vocês verem e eu quero que vocês deixem aqui para mim no comentário o que vocês acham dela. A princípio, gente, não tem nenhuma manipulação de Photoshop. Existe também uma outra foto que mostra uma sombra que parece um homem andando, tá? Ela foi tirada também alguns anos atrás e ela está na página oficial do Facebook, onde falam sobre esse lugar. Outras fotos também foram tiradas e uma que é bastante curiosa mesmo, foi tirada no necrotério de Eredel. É uma imagem branca, tá? Como se fosse um homem, o formato de um homem, e dá a impressão que ele está olhando para a foto também. A princípio, não tem nada acrescentado nessa foto e até que se prove o contrário, ela é verdadeira. Existe também uma outra foto que mostra um rosto na janela, tá? Pode ser pareidolia? Pode, mas realmente lembra também o rosto de uma pessoa. E também há outras fotos, tá? Que eu consegui também pegar aqui para vocês. Eu trouxe as que parecem ser mais realistas, porque tem algumas que dá a impressão que elas são muito forjadas, então não trouxe aqui para vocês, tá? Mas pesquisando aí na internet, vocês vão encontrar muita coisa. Só que também tem uma outra foto que eu achei muito curiosa, que mostra uma sombra escura no final de um corredor. Então, essas fotos que eu trouxe para vocês, elas estão lá na página do Sanatório Eredel, lá no Facebook. Então, gente, é uma coisa que foi colocada lá, é de responsabilidade deles, né? Qualquer tipo de informação que não esteja correta, eu estou trazendo para vocês através de uma página do próprio sanatório, tá bom? Então, a princípio, elas não são forjadas. Então, assim, gente, é um local que guarda muitas memórias, memórias tristes. Infelizmente, haviam profissionais corretos, sim, mas a maioria deles não ficou lá por muito tempo, porque muita gente conta que esses enfermeiros eram também ameaçados caso contassem alguma coisa, e teve muitos que se suicidaram lá dentro, não só pacientes criminosos que fizeram isso, mas também médicos e enfermeiras que simplesmente amanheceram enforcados ou então envenenados dentro desse sanatório. Então, muita carga negativa realmente existe lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui pra mim no comentário. Se souber de mais alguma coisa, de mais algum relato também, deixa aqui pra mim, porque esse é um vídeo que com certeza dá pra fazer sim uma parte 2, e deixa aqui pra mim se vocês querem que isso aconteça, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!